homem que desenterrou a Ilíada, a descoberta de Troia. História totalmente completa. Esta é uma das maiores aventuras da história real, onde a teimosia de um homem forçou o mundo a reescrever os livros de história. É uma saga sobre obsessão, fortuna, vandalismo arqueológico e uma descoberta que uniu para sempre o mito e a realidade. Aqui está a história completa de Heinrich Schliemann e a descoberta de Troia. O sonho de um menino pobre. Em meados do século XIX, o mundo acadêmico tinha uma certeza quase absoluta. A guerra de Troia, narrada na Ilíada de Homero, era apenas uma lenda magnífica. Aquiles, Heitor, a bela Helena e a cidade murada de Troia eram criações literárias, tão reais quanto o Monte Olimpo dos deuses. Nenhum historiador sério perderia tempo procurando por um lugar que só existia na poesia. Mas na Alemanha, um menino pobre pensava diferente. Heinrich Schliemann nasceu em 1822, filho de um pastor protestante pobre e alcoólatra. A sua infância foi marcada pela tragédia. A mãe morreu cedo e pela pobreza. No entanto, um presente do seu pai no Natal de 1829 mudou a sua vida. Um livro de história ilustrado que mostrava a cidade de Troia em chamas, com Enéas a fugir das muralhas. O pequeno Heinrich, com apenas 7 anos, perguntou ao pai se aquilo era verdade. O pai disse que era apenas uma história. Heinrich olhou para as muralhas maciças no desenho e retorquiu: Pai, se muros assim existiram, eles não podem ter desaparecido completamente. Devem estar soterrados pela poeira dos tempos. Naquele momento, ele fez um juramento a si mesmo. Um dia ele encontraria Troia. A ascensão do milionário. A vida adulta de Schliemann parece saída de um romance de aventuras. Ele não pôde seguir os estudos por falta de dinheiro. Tornou-se aprendiz num supermercado, onde trabalhava 18 horas por dia. Aos 19 anos embarcou num navio para a Venezuela, mas naufragou na costa da Holanda. Sobrevivendo como mensageiro em Amsterdão, descobriu um talento sobrenatural, uma memória fotográfica e uma facilidade incrível para línguas. Em poucos anos aprendeu holandês, inglês, francês, espanhol, italiano, português, russo, sueco, polaco, grego, antigo e moderno, latim, árabe e turco. O conhecimento de russo fê-lo rico. Tornou-se comerciante de índigo e matérias-primas. Durante a Guerra da Crimeia, monopolizou o fornecimento de salitre e chumbo para o exército do czar. Depois, foi para a Califórnia durante a Corrida do Ouro e abriu um banco, lucrando com a poeira de ouro dos mineiros. Aos 46 anos, Schliemann era multimilionário. Ele tinha tudo, exceto o seu sonho de infância. Então, fez o impensável. Liquidou os seus negócios e dedicou a sua fortuna e o resto da sua vida à arqueologia, a busca pela colina certa. Em 1868, com a Ilíada debaixo do braço, Schliemann viajou para a região de Troade, no noroeste da atual Turquia. Os poucos estudiosos que admitiam a possibilidade de Troia ter existido acreditavam que ela ficava numa colina interior chamada Bunarbashi. Schliemann foi lá e, usando a Ilíada como um guia de campo, testou o local. Homero descrevia que os heróis gregos podiam correr do acampamento na praia até as muralhas várias vezes ao dia. Bunarbashi ficava demasiado longe do mar. Homero falava de ventos fortes. Bunarbashi era calmo. Schliemann descartou o local. Foi então que ele encontrou Frank Calvert, um diplomata britânico-americano que vivia na região e era dono de parte de uma colina mais próxima do mar, chamada Hisarlik. Calvert já tinha feito sondagens ali e estava convencido de que aquela era Troia, mas ele não tinha dinheiro para uma grande escavação. Schliemann tinha. Eles olharam para Hisarlik. A distância do mar era correta. Os ventos batiam forte. Era o lugar. A escavação brutal. O bolo de camadas. Em 1870, Schliemann começou a cavar em Hisarlik sem permissão oficial do governo otomano. Ele conseguiria a permissão mais tarde, mas sempre teve uma relação tensa com as autoridades. Schliemann não era um arqueólogo. Ele era um homem de negócios impaciente com uma ideia fixa. Ele acreditava que a Troia de Homero tinha sido a primeira cidade construída ali, então ela deveria estar no fundo da colina.
O que ele fez é hoje considerado um dos maiores atos de vandalismo arqueológico da história. Ele contratou centenas de trabalhadores e abriu uma trincheira gigantesca, a trincheira de Schliemann, de norte a sul, rasgando o centro da colina. Ele cavou com rapidez e fúria, destruindo paredes, cerâmicas e estruturas das camadas superiores, considerando-as lixo romano ou bizantino na sua pressa de chegar ao fundo. O que Schliemann não entendeu inicialmente é que Hisarlik não era uma cidade, mas 9. Ao longo de 3.000 anos, civilizações construíram cidades, que foram destruídas por terremotos ou guerras. Os sobreviventes aplanavam os escombros e construíam em cima, elevando a colina cada vez mais. Era um bolo de camadas histórico. Ao cavar para o fundo, Schliemann atravessou e destruiu grande parte das camadas que correspondiam à idade do Bronze Tardia, Troia VI e Troia Sétnia. As camadas que mais tarde seriam identificadas como as mais prováveis candidatas à Troia de Homero. O clímax, o tesouro de Príamo. Em maio de 1873, Schliemann já cavava há 3 anos. Ele tinha chegado a uma camada profunda, conhecida hoje como Troia Segundos, datada de cerca de 2400 a.C. Ele encontrou muralhas grossas e marcas de um grande incêndio. Para ele era a prova. Os gregos tinham queimado a cidade. No dia 31 de maio, segundo o seu próprio relato dramático que pode ter exageros, Schliemann viu um brilho de ouro na terra, perto de uma estrutura que ele chamou de Portas Ceias. Com medo de que os seus trabalhadores roubassem o achado, ele anunciou uma pausa imediata para o descanso. Enquanto os trabalhadores se afastavam, Schliemann, usando uma faca grande, começou a escavar freneticamente sob uma rocha precária. O que emergiu foi espantoso. Um tesouro de milhares de objetos. Haviam taças de ouro, vasos de prata, pontas de lança de cobre e, o mais espetacular, 2 diademas de ouro complexas, milhares de anéis e colares. Na mente de Schliemann, não havia dúvida. Aquele era o tesouro que o rei Príamo tinha escondido apressadamente, enquanto os gregos invadiam a cidade. Ele chamou-lhe o Tesouro de Príamo. A sua segunda esposa, Sofia, uma jovem grega que ele escolhera especificamente porque ela sabia recitar a Ilíada, tornou-se a modelo da descoberta. Schliemann fotografou-a usando as joias milenares, uma imagem que correu o mundo e tornou-se o símbolo da arqueologia do século XIX. Embora Schliemann tenha dito que Sofia o ajudou a retirar o tesouro usando quase o seu chale, os historiadores sabem hoje que ela estava em Atenas na época. Schliemann adorava um bom marketing. O contrabando e a revelação. Schliemann sabia que, pelo seu acordo com o governo otomano, metade de tudo o que encontrasse pertencia à Turquia. Mas ele não tinha intenção de partilhar o tesouro de Príamo. Com a ajuda da família da esposa, ele contrabandeou o tesouro para fora da Turquia, escondendo as peças em cestos de legumes e caixas, enviando-as para a Grécia. Quando ele revelou a descoberta ao mundo em 1874, o governo otomano ficou furioso. Processaram-no em Atenas. Schliemann foi multado, mas acabou por pagar uma quantia muito maior para ficar com o tesouro e, crucialmente, para obter permissão para voltar a escavar em Troia no futuro. O mundo acadêmico estava dividido. Muitos viam-no como um charlatão e um ladrão de túmulos, mas o público estava fascinado. O homem que provou que os mitos eram reais, o erro de 1000 anos e a ciência. Nos seus últimos anos, Schliemann tomou a decisão mais inteligente da sua carreira arqueológica. Contratou Wilhelm Dörpfeld, um jovem e brilhante arquiteto alemão. Dörpfeld trouxe método científico para o caos de Schliemann. Ele começou a analisar as camadas de cerâmica com cuidado, em vez de apenas procurar ouro. Foi Dörpfeld quem percebeu o erro monumental de Schliemann. As muralhas queimadas e o tesouro de Príamo, que Schliemann encontrou na camada profunda, Troia II, eram demasiado antigos. Eles datavam de cerca de 2400 a.C., 1000 anos antes da época em que a Guerra de Troia tradicionalmente teria ocorrido. Cerca de 1205 a.C. Schliemann tinha encontrado uma cidade perdida espetacular.
mas não era a de Homero. O tesouro de Príamo nunca pertenceu a Príamo. Dörpfeld identificou que a verdadeira Troia homérica eram provavelmente as camadas superiores que Schliemann tinha danificado na sua pressa. Especificamente a camada Troia Cis, uma cidade magnífica com muralhas inclinadas destruída por um terremoto, e a sua sucessora imediata Troia Sétia, uma cidade mais pobre, apinhada de gente que mostra sinais claros de destruição por guerra, fogo e esqueletos nas ruas por volta de 1180 a.C. O legado Heinrich Schliemann morreu em 1890 em Nápoles. A sua história é complexa. Ele era um mentiroso compulsivo sobre a sua vida pessoal, um contrabandista e um destruidor de evidências científicas. No entanto, o seu impacto é inegável. Antes dele, a arqueologia era pouco mais que uma caça ao tesouro para museus. A sua obsessão pela Ilíada provou ao mundo que por trás das grandes lendas da humanidade, muitas vezes, esconde-se um núcleo de verdade histórica. Ele não encontrou apenas Troia. Ele desenterrou também a civilização micênica na Grécia, onde encontrou a suposta máscara de Agamemnon. Schliemann abriu as portas para o estudo da Idade do Bronze, no Egeu, uma era que ninguém sabia que tinha existido. Ele pegou numa pá e transformou a mitologia em história.